encontram uma patinha no Alt e uma patinha no Bel. Apagar tudo, bicha danada. Em casa são 4 gatos, 3 cachorros, um jumento e uma onça. É um zoológico. Mas a gente se ajuda, sabe? É, eu tô com esse gravar falando isso. Ô, gente, meus queridos amigos, estamos aqui reunidos nesse 21 de agosto de 2025, um momento em que o mundo está passando por uma metamorfose incrível, é, um processo de movimento acelerado de placas tectônicas que podem marcar profundamente nosso futuro, nosso legado, nossa história, nossos gatos, né? Tudo com a chance de afetar diretamente a vida de vocês, sabe? Oh, meu Deus, peraí. Beijinho, beijinho. Ih, teve uma baguncinha aqui. Vocês estão aqui ainda, pessoal? Hello? Ah, tá. Gato, né? Voltou. Ah, dá um tchau pro pessoal. Ô, pessoal, eu vou ali que eu não posso participar dessa aula, não. Com licença, com licença. Cara, já tá muito bacana. Uma corrida aqui. Aí a gente tem uma cachorrinha novinha, 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 que é a mais safada de todas e que fica correndo atrás dos cachorros mais velhos, dos gatos, tudo, não dá sossego para ninguém. Bom, desculpa, não consigo explicar. Não fica dando aula para mim, não. É, então, nós estamos aqui no curso de Direito e vamos tentar entender de que maneira que não apenas o direito que nós, com o qual nós trabalhamos, mas de maneira mais, de maneira mais sensível, dentro do qual nós vivemos, né? O direito que nos afeta, o direito que nos indiretamente vincula nossa nossa organização jurídica, sabe? Esse direito ele é muito mais afetado pela sociedade internacional do que a gente geralmente imagina que ele é. E isso é interessante, porque faz com que a gente tenha influências diluídas no, num campo que a gente. Opa, peraí. Nós do direito achamos que o direito internacional é algo muito periférico, sabe? E é isso mesmo, deixa eu parar de apresentar. Isso, pronto, melhorou. Não, né? Agora está com a minha carona desse tamanho aí, mas. Bom, então, eu queria que vocês é, focassem na ideia de que existe uma transformação na sociedade internacional, que é muito, muito profunda, abrangente, complexa, multissetorial, de vários níveis, e que as nossas ferramentas analíticas, nossos referenciais teóricos, metodológicos, o Bernardo, eles estão precisando de uma atualização, porque essas teorias que nos trouxeram até aqui, na minha opinião, talvez não sejam mais suficientes para explicar satisfatoriamente a complexidade dos fenômenos que estão moldando essas mudanças na sociedade internacional. Então, eu, existe uma. Eu adoro história, sabe, Camila? Eu fico ouvindo, fico estudando o tempo todo, eu não canso de. E quando eu vou falar sobre isso em aula, eu tenho a tendência de, talvez, dedicar mais tempo do que eu poderia a essas considerações históricas, mas para nós é super importante, não, não é uma enrolação, eu não estou fugindo do assunto, eu estou exatamente enfrentando o assunto a partir das bases que vão nos ajudar a entender
por que as coisas são como são. Eh, o que é uma análise necessária, mas superficial. Por que é como é, me parece ser mais importante e mais útil, porque a partir desse compreensão do porquê as coisas são assim, a gente fica mais, habilitado, Lumena, a mudar aquilo que a gente acha que precisa ser mudado, ou para melhora da humanidade, ou porque nosso cliente está interessado em pagar uma grana para a gente ajudar ele com algum problema específico, né? Qualquer um dos dois, os caminhos são mais ou menos parecidos, tá? Então, eu preciso colocar o meu ponto de vista sobre as coisas. Eu tenho formação, graduação em Direito, mestrado em Análise Econômica do Direito e doutorado em Relações Internacionais. Eu fiz também todas as disciplinas do doutorado em Direito Internacional, mas meu título é em Relações. E eu tenho uma compreensão em que, é, em que a minha forma de. Deixa eu só consultar a grafia do negócio aqui, pessoal, um instantinho. A minha forma de pensar processos complexos, cui bono, cui bono, tá certo, aqui, ainda bem que eu pesquisei porque eu escrevi errado. Aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó, me ajuda, essa expressão me ajuda muito. Cui bono, o que significa, pessoal? Cui bono. Ela, assim, preenche as lacunas que a nossa tentativa de análise, a partir de uma racionalidade lógica, tal, na hora que isso não faz muito sentido, aí o cui bono. Vocês conhecem essa expressão latina? Antigamente o pessoal do direito era muito estigmatizado. Não, Bernardo. Significa assim, quem se beneficia, a quem este negócio interessa, quem vai ganhar, quem vai perder com esse negócio que a gente está discutindo. Por exemplo, tem uma certa lei, e essa lei impõe um certo tipo de custo e um certo tipo de benefício para diferentes setores. Então, eu vou dar um exemplo. Quem se beneficia quando o Trump aumenta o imposto de importação sobre exportações brasileiras? Bom, vai ter gente lá dentro dos Estados Unidos que produz mercadorias que a gente exporta para lá, que vão ter uma proteção estatal no preço dos produtos que chegam ao mercado consumidor americano, fazendo com que o preço do importado fique artificialmente mais caro do que o preço do produto nacional. Então, o imposto de importação é um tipo de medida de intervenção estatal no domínio econômico, é uma medida que tem natureza administrativa e, apesar de se manifestar dentro de um instrumento de caráter tributário, o imposto, né, tributário, ele tem um papel extrafiscal ou parafiscal, que significa, Camila, que ele não é para arrecadar dinheiro, para manter o funcionamento da máquina pública. Ele é um, uma forma do Estado criar incentivos econômicos para certos setores, para proteger setores da economia nacional que sofrem com a concorrência de produtos importados melhores ou mais baratos. Então, o imposto de importação, fala, opa, eu vou artificialmente encarecer o preço do produto importado para que o consumidor nacional opte, seja forçado, vamos dizer assim, economicamente, a optar pelo nacional, que tornou-se comparativamente menos caro do que o importado. Eu estou falando muito rápido, Nicole, ou está dando para entender? Manda um sinal aí para mim. Porque, na verdade, eu condensei uma história enorme, né? Nessa pequena explicação. Hein? Beleza, obrigado, obrigado. Agora, eu ia, ó, quanto, ó, eu ia ficar super feliz, mas muito feliz mesmo,
Se vocês fossem capazes de olhar para esse exemplo e me dizer assim, quem que foi prejudicado dentro dos Estados Unidos? Vocês conseguem falar, perceber? Escreve aqui no chat. Eu vou mandar um negócio aqui para quem conseguir. Um povo, que povo? Quem que escreveu o povo? Não aparece seu nome aqui. O consumidor, exatamente, exatamente. Então, exatamente, eu não estou vendo quem é que escreveu, eu só estou vendo a mensagem. Mas, né, né, é, você toma uma decisão política de intervir no mercado para proteger, por exemplo, os empresários em detrimento dos consumidores. Percebe? Então, todo tipo de lei, norma, contrato, tratado, instituição, o direito, o direito, ele pode ser visto como a gente, meu mestrado é análise econômica do direito. É como se eu tivesse comprado um óculos, sabe aqueles óculos de sensor térmico, se está quente, está frio? É um óculos de sensor econômico. Aí dá para ver qual é o custo e o benefício e quem arca com o custo, quem tem o benefício. Tem certas leis, certas medidas que quem paga é o consumidor. Tem outras que quem paga é o contribuinte. Às vezes, o Estado prefere, Giovana, beneficiar um setor em detrimento de outro. Às vezes, tem um setor que é meu amigo, outro que não é. Tem um que vota em mim, tem outro que não vota. Tem um que está precisando de ajuda, outro que não está. Tem um que controla 400 deputados, o outro não. Vou dar um exemplo. O tanto de dinheiro que vai para, sabe, o agro é pop, é um absurdo. Por que eu falo que é um absurdo? Porque já são empresas muito grandes, muito competitivas. E exatamente por serem muito grandes, muito competitivas, elas elegem muitos deputados, senadores, governadores, tem ministros, tem uma bancada que pressiona o governo a fazer com que a ação do Estado seja uma ação que atenda aos seus interesses corporativos. Entendeu? Gente, aí vamos fazer uma abordagem bem fria. Todo mundo tenta defender os seus interesses, entendeu? Agora, eu, pessoalmente, acho que a forma de concentração de riqueza que nós temos e mantemos é uma forma que beneficia 1% do mundo, da população, em detrimento, Bernardo, de 99%. Isso não me parece sustentável, não me parece justo, não me parece economicamente eficiente, isso é politicamente instável e eu acho que é moralmente inadmissível que você tenha, no mesmo tempo, no mesmo lugar, uma situação de excesso de produção de comida que vai ser desperdiçada e gente passando fome. É muita desorganização. Gente, não é possível que a gente não consegue se organizar melhor para todo mundo poder não morrer de fome. É tipo você ter mais apartamento vazio do que famílias que precisam de um teto. Então, assim, eu tenho essa posição de que dava para a gente se organizar de uma maneira menos escrota para os 99% da sociedade, que trabalha muito e ganha muito pouco e gera muito valor, mas se apropria de uma parcela muito pequena desse valor. Bom, então o que eu quero dizer é o seguinte: todo mundo que tem conhecimento sobre o impacto econômico do direito faz o seu lobby político para que os governantes produzam o direito que lhes assegure maior rentabilidade. Pense nos bancos e o lobby junto ao Banco Central para administração de taxa de juros, todo mundo, os sindicatos, professores, todo mundo, todo mundo. Claro, os sindicatos de professores não têm o poder de barganha que tem a Associação dos Bancos, né, que paga bilhões de contribuição de campanha para deputados que depois ficam muito gratos, né? Vamos colocar assim. Bom, então o que eu estou querendo dizer é o seguinte:
como o direito tem consequências econômicas que são conhecidas, que são conhecíveis, que são, né? Os grupos econômicos que têm esse tipo de conhecimento produzem as estratégias políticas para que esses políticos nos postos de governo produzam legislação que. Então, assim, eu vejo essas coisas de maneira muito interrelacionadas. Eu não gosto muito de ficar fragmentando, porque eu acho que as explicações ficam incompletas, sabe, Maria Eduarda? Eu acho que se a gente fala só do direito, a gente, no fundo, não está entendendo a realidade das coisas. Se fala só da economia, também a gente fala só da política. E eu acho que essas coisas têm que estar vistas a partir de uma abordagem transdisciplinar. Bom, nesse contexto, eu queria que vocês entendessem o seguinte: a partir de 1989, a gente vai ter o início de uma série de mudanças. O que que aconteceu em 1989, pessoal? O quê? Eu quero que alguém responda aqui, porque eu quero a participação de vocês. Ninguém falou nada. Não. 89? Uma palavrinha. Um emoji. Um áudio picado. Não é possível. Não. Ah, isso. Quem que escreveu isso? Vejam só. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra terrível. E como as grandes guerras, exatamente, Ana Luísa, exatamente. Como as grandes guerras, ela resultou numa série de redistribuição de, veja, povo, território, governo. Essas três coisas, um povo organizado no território, poder político do povo no território, isso é a base da ideia de nação, de Estado. Mas isso é sujeito a várias interferências, por exemplo, uma guerra que põe uma potência estrangeira com força militar no seu território, condicionando seu nível de autonomia, de soberania, de liberdade, isso tudo faz parte do pacote. E esse pacote envolvia é, é, uma presença militar muito forte, concentrada na Alemanha, que por conta de uma aliança militar que derrotou o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, ficou ocupada militarmente por OTAN de um lado e União Soviética e o Pacto de Varsóvia do outro. E Berlim era meio que o epicentro desse, dessa tensão que trazia mais do que uma dimensão de potências internacionais disputando quem vai ganhar mais poder. Este conflito é diferente de outros, por quê? Agora que vocês estão me respondendo, eu vou perguntar. Por que não é só uma questão de duas grandes potências disputando? O que é diferente, no caso, OTAN, Pacto de Varsóvia, Ocidente, Oriente? Qual é a questão central que gera algo a mais? São sistemas políticos, econômicos, exatamente. Hoje, por que eu não consigo ver quem está respondendo? Para aparecer aqui, fulano de tal. Não aparece, é que está muito pequenininho. São sistemas. É, não estou conseguindo ver, não. Bom, exatamente. Então, você tem um modelo de sociedade, de Estado, de governo, de governança, de direito, de economia, que é bastante diferente um do outro. E eu, na quinta série, muito tempo atrás, né? Eu estou fazendo 25 anos de ensino superior, então, imagina, 1980, sei lá, 86, um negócio assim. A professora, o Camila, ela, primeiro dia de aula, ela dividiu o quadro de giz, botou de um lado capitalismo, do outro lado socialismo, e foi falando as características principais de cada um deles. É engraçado que, desculpa o comentário, mas de uns anos para cá, mais ou menos a partir da ascensão do Bolsonaro, é incrível como que se atribui a palavra comunismo, socialismo, esse adjetivo, com uma série de coisas que não tem nada a ver.
É assim, parece que o povo não foi na aula da, eu acho que era tia Carmen, um negócio assim. É, é, olha que interessante, ô Maria Fernanda, a CIA, ela escreve seus relatórios e manda para Washington, né? Manda para sua capital. Aí ela mandou um falando assim: olha, aqui no Brasil, o pessoal usa a palavra comunista não no sentido técnico. Então, vocês não preocupam o povo ficar falando comunista aqui, não, porque não é, não é. A CIA falando para o governo dos Estados Unidos: olha, o cara quer xingar o outro de corno, fala, ô, seu comunista, o outro é muito liberal. Ô, comunista aqui é um palavrão. Quer dizer, não para todo mundo, mas para quem fala com esse sentido de não conhecer o real significado. Esses sistemas diferentes, eles exigiam, vamos dizer assim, o máximo, o melhor de cada um, porque a disputa era pesada, mas era indireta. Por isso a ideia de guerra fria, não era uma guerra de enfrentamento direto entre essas duas potências, e sim indireta, por exemplo, aproveitando os países que estavam saindo do controle colonial da Europa, que a partir da Segunda Guerra Mundial não conseguiu mais manter a sua capacidade de predar, de explorar, de saquear, de praticar genocídio, de roubar. Estados Unidos e União Europeia, o Pedro, tiveram um papel importante em ajudar no processo de descolonização. Não que eles sejam santos, não, é porque eles não queriam que a Europa mantivesse essa vantagem absurda, e depois que os países saíram das zonas de influência europeia, é, Estados Unidos e União Soviética tentavam ganhar esse novo Estado ou para o lado socialista ou para o lado capitalista. Então, muitos conflitos. Exatamente, exatamente. Muda o tipo de dominação estrangeira e muda, exatamente, Bernardo, o pacote das coisas que estão sendo, né, discutidas, que estão sendo implementadas e tal. Bom, a partir de um certo momento, por vários motivos que não temos tempo de discutir aqui agora, o desenvolvimento da União Soviética começou a ficar complicado, a economia começou a ficar arrastada, começou a ficar ineficiente em vários aspectos. Os Estados Unidos cresceram muito, por vários motivos, e começaram a ameaçar com uma corrida armamentista caríssima. E aí o Mikhail Gorbachev, que foi o líder com a cabeça muito diferente dos seus antecessores, ele começou a promover uma mudança de abertura do regime de controle da União Soviética sobre os países que eram do bloco socialista, que faziam parte do Pacto de Varsóvia, como a Polônia, como a Alemanha Oriental, como a Hungria, esses países que foram ocupados no contexto da Segunda Guerra Mundial, e que esse controle não acabou depois que a guerra acabou. Vejam só, tem centenas de milhares de soldados americanos nos países que eles libertaram, na Alemanha, no Japão, na Itália, na Bélgica. Eu não tenho certeza se tem na França, mas tem base espalhada para todo lado. E também, gente, o que eu falo aqui, eu tenho uma preguiça enorme às vezes, achar que eu tenho que ficar justificando as coisas para não parecer teoria conspiratória, essa coisa. Mas, assim, são fatos históricos, documentados, admitidos. Já passou o tempo de ficar discutindo. Por exemplo, os mecanismos de intervenção dessas grandes potências nos governos, nos golpes, nas guerras civis, nos assassinatos, nas sabotagens, isso aí está posto, não perder tempo ficar tendo que provar isso tudo, sabe? Não é assim, fonte, tirei do cu, é coisa que é só olhar, tá? Os documentos da própria CIA, que deixam de ser secretos depois de um tempo, revela as coisas que eles fizeram, enfim, algumas, né? Então, o que eu queria dizer é que essas disputas foram muito pesadas, mas foram periféricas e não centrais. Quando a União Soviética começa, ô Júlia, a se preparar para uma abertura, isso, veja, em 91 é o colapso da União Soviética. Em 89,
é a queda do Muro de Berlim. É um processo de a União Soviética reduzindo o seu controle sobre os países da sua zona de influência. E aí inicia um processo completamente sem planejamento, sem organização, sem controle, em que aquela potência, superpotência mundial, que era a União Soviética, se fragmentou nas 15 repúblicas, que a União Soviética eram 15 repúblicas. A principal é a Rússia, mas tinha outras, como, por exemplo, a Ucrânia, Lituânia, Letônia, Estônia. É, isso dentro da União Soviética, não estou nem falando do bloco socialista. Dentro da União Soviética, aí ficou a Rússia como a principal, e eles passaram por um processo completamente predatório de privatização, em que gente que tinha informação preciosa de dentro do governo acabou pegando capital de fora e se tornando os famosos oligarcas, que o pessoal fala tanto. Tudo foi um, um banquete para o capitalismo mundial. E esse momento, então, coincide o Pedro, com um momento que culturalmente, civilizatoriamente, politicamente, há uma percepção, uma opinião, um entendimento de que o experimento socialista não deu certo. Por quê? Porque a União Soviética, que era o principal promotor desse tipo de organização, não foi capaz, depois de ter muito sucesso, ficou ineficiente e implodiu. Não foi derrotado de fora para dentro, implodiu. Tem gente que acha que o Gorbachev é um herói, tem gente que acha que ele é um cara que acabou com uma coisa enorme que era a União Soviética. A partir daí, o Bernardo, deixa de haver, quando a Rússia se torna capitalista, quando ela entra para o mercado internacional, quando os acionistas do mundo inteiro começam a investir na Rússia, ela deixa de ser uma ameaça do ponto de vista de um sistema alternativo ao capitalismo, que é a grande preocupação, porque o socialismo que foi implementado nesses países, ele dava uma série de exemplos de como o capitalismo poderia fazer algumas coisas de maneira menos desgraçada, sabe, Camila? De uma maneira menos exploratória. Vamos pegar o exemplo das sociais-democracias da Escandinávia, que, assim, hoje, por essa turma aí, seria chamado tudo de comunista e tudo, não era, mas era um capitalismo que dava para todo mundo ter dignidade, viver, sabe? Não precisa ser esse sofrimento todo, pessoal. Não, não precisa ser tão desgraçado. Há riqueza no mundo que, se a gente se organizar um pouquinho melhor. Ô, Júlia, no carnaval eu vi uma placa, assim, uma faixa, que eu achei tão engraçado. Era assim: se a gente se organizar direitinho, todo mundo pega alguém, né? Todo mundo querendo se pegar, mas falta um pouco de organização. Então, se a gente se organizar um pouquinho, ninguém morre de fome, ninguém morre de falta de remédio, dá para fazer diferente, entendeu? Dá para ser menos pior. Eu juro que dá, eu tenho certeza. Você ter tipo um supermercado jogando fora toneladas de alimento, sabe? E o povo lá do lado de fora pedindo, não tem desculpa, não tem desculpa. Nós, no futuro, nós vamos olhar para trás e pensar, nossa, que vergonha que a gente. Bom, o que eu quero dizer é que não há mais um tipo de ameaça. A Rússia tenta se integrar ao sistema econômico internacional. No entanto, as portas são fechadas de maneira muito autoritária. A Rússia tenta entrar na OTAN, não, tenta entrar, aproximar da União Europeia. A Rússia é tratada de um jeito em que as portas são fechadas e com um certo. E aí, vejam só, a posição histórica da Rússia foi tipo assim: olha, a Guerra Fria é como se a gente tivesse concordado no empate, nem eu ganho, nem eu parou aqui. As promessas que foram feitas de que a OTAN não iria se expandir porque não havia mais ameaça, então ela não teria, Nicole,
razão para ficar é, é, tratando a União Soviética como um país que poderia qualquer. Não tinha nem União Soviética, mas a Rússia como um país que se encara uma ameaça, mas dois movimentos, tá? Um deles não é muito falado. Pois é, Marina, não é doido? Que se eu falar um negócio que vocês acham que eu estou errado, que eu estou mentindo, que eu estou enganado, vocês me chamam no truco aqui que a gente conversa, tá? Esse é o lugar para a gente. Universidade é para isso, né? Para a gente ter a chance de testar nossas hipóteses e ver coisas diferentes. E, às vezes eu falo uma coisa que não é o que a Globo falou e eu posso estar errado, mas eu posso estar certo também, né? Então, assim, a gente tem a chance de ter parâmetros de resposta diferentes. Os países que haviam sido ocupados pela União Soviética no contexto da Segunda Guerra Mundial, eles compreensivelmente tinham medo de ser ocupado de novo. Então, assim que eles puderam, eles saíram da zona de influência russo-soviética e pediram, quiseram entrar na OTAN. Quiseram. Do outro lado, os Estados Unidos e os países da OTAN não precisavam manter a OTAN funcionando. Mas eles aproveitaram esse momento e aumentaram a expansão da OTAN, fechando o cerco em torno, em torno da Rússia, tratando a Rússia como um inimigo. A Rússia tentando fazer parte do grupo, dos brothers, da galera, né? Dos, e a porta sendo fechada, 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 e sem ter um contraponto, os Estados Unidos, nos anos 90, eles experimentaram um tipo de poder que a gente chama de hegemônico, um sistema unipolar, não é mais bipolar. E nesse momento da unipolaridade, os Estados Unidos abusam desse direito em vários campos: econômico, humanitário, é, geopolítico. No meu entendimento, primeiro momento em que há uma coisa. Vejam, o começo dos anos 90 é super empolgante. Eco 92, meio ambiente, direitos humanos. A gente está assim, parecendo um mundo. Escapamos da guerra nuclear, agora vamos tudo ser felizes. Globalização como uma coisa tipo um renascimento, bombando a ideia de um mundo só integrado, aí um discursinho enfiado, não existe alternativa, né? A Thatcher, o Fukuyama, né, Bernardo? Falando, não, ó, a história acabou, agora o mundo vai ser sempre assim, essas democraciazinha liberal e pronto. Oh, medo engano, hein? Em cada século, Maria Fernanda, tem um cientista que fala assim, pronto, agora descobrimos tudo, não tem mais nada para descobrir. Toda era tem um trouxa que fala isso, entendeu? E ele entra pro rol dos que, né, se enganaram, né? Enfim, loser, né? Achou que com o vapor o mundo ia acabar. Achou, né, que a eletricidade agora não tem. Bom, a gente tem essa habilidade de produzir soluções enormes. O problema é que a gente usa desses avanços tecnológicos de uma maneira muito particularista, privatista, é, excludente, né? Quando eu era criança, ué, tem duas Maria Fernanda? Ah, não, é uma Marina. Em Marina. E meu pai me explicou um negócio de um jeito tão fácil de entender. Ele falou assim, olha, ele fez tipo um gráfico. Deixa eu ver como é que fica para vocês. Ele falou assim, a produtividade, com o avanço da tecnologia, aumenta assim, aí uma curva, né? Mas a renda do trabalhador, ela continua mais ou menos estável. Então, todo esse ganho de produtividade, ele é apropriado, vamos falar assim, por aqueles que têm o poder de barganha de serem os donos das estruturas do capital, os capitalistas de verdade, né? E havia a utopia, ô Camila, a ilusão, o sonho.
Exato, exato, exato. A gente, tinha a ilusão de que com o aumento da produtividade, a gente teria mais tempo de lazer, de leitura, de família, sabe, de descanso. Gente, nós levamos trabalho para casa, a gente trabalha no celular, a gente não consegue escapar dele. Meia-noite, o chefe está mandando mensagem no WhatsApp perguntando. Então, assim, nós rendemos muito mais, mas nós não nos apropriamos de uma parcela justa dessa. Não sei nem por que que eu entrei nisso, eu devo estar meio. Um militante dentro de mim tá. Meus neurônios rebeldes estão tomando o controle do cérebro, né? Mas o que eu queria dizer é que é, os Estados Unidos, e aí eu queria que vocês pensassem não apenas na ideia de um país, grupos econômicos organizados, infiltrados nas estruturas estatais, que envolvem também estruturas de projetos diplomáticos, fizeram com que networks de governança internacional operassem em torno dos seus objetivos, dos seus interesses. Então, o que eu estava dizendo é que eu acho que o primeiro momento assim problemático vai ser com a dissolução da Iugoslávia, em que, de fato, pessoal, a Iugoslávia é uma coxa de retalhos. Era um Estado que tinha três alfabetos, três religiões, acho que seis nações, entendeu? Então, assim, tem muita desigualdade. Em certas regiões, havia uma concentração preponderante de um certo grupo, por exemplo, sérvio, cristão ortodoxo, eslavo, e uma pequena proporção de um outro grupo, tipo bósnio, muçulmano. Nesses locais, no contexto em que a Sérvia exercia um papel de ser o principal articulador do que era a Iugoslávia. Algumas nações foram declarando sua independência e saindo. Aí, quando a Sérvia não aceitou mais a saída de alguns, por exemplo, Bósnia e Herzegovina, aí começou um conflito, e esse conflito teve muito massacre, inclusive muita coisa organizada pela própria população, muita coisa que a gente pode chamar de genocídio, ainda que haja, ainda que haja uma discussão jurisprudencial polêmica em torno disso, tá? Aí o que acontece? Gente, vocês vão lembrar da Primeira Guerra Mundial, em que a Sérvia foi acusada de estar por trás do assassinato do arquiduque Ferdinando, que era o sucessor do imperador do Império Austro-Húngaro, e a Áustria atacou a Sérvia como um tipo de vingança e para proteger a Sérvia, que é uma nação cristã ortodoxa, eslava, como a Rússia e como muitos outros ali nos Balcãs. Isso gerou uma solidariedade, um movimento geopolítico, um movimento de interesses múltiplos, inclusive de equilíbrio de potências, equilíbrio de poder em regiões de fronteira, em que a Rússia entrou para a guerra, e aí a Alemanha entrou contra a Rússia, e assim vocês conhecem essa. O que eu quero dizer é que quando se tentou fazer uma ação no Conselho de Segurança contra a Sérvia, a Rússia não permitiu. A Rússia, nesse momento, ela estava muito enfraquecida, muito, mas ela não permitiu pelo Conselho. Aí o que, que os Estados Unidos faz? Ele leva para a OTAN, que é uma estrutura dita de defesa que não foi atacada pela Sérvia, ninguém foi atacado pela Sérvia, e que não foi, Pedro, autorizada pelo Conselho de Segurança, a OTAN toma a iniciativa de atacar a Sérvia e bombardeia a Sérvia de maneira terrível, terrível, sob o pretexto de ajuda humanitária, responsabilidade de proteger, responsibility to protect, R2P, um tipo de retórica de intervenção humanitária que passa a ser usada de maneira muito arbitrária, de acordo com os interesses do momento, de quem está defendendo.
Esse momento em que a OTAN sai da defensiva e passa para a ofensiva por cima do direito internacional, é um momento que a gente começa a falar, ixi, tem um trem acontecendo. Também nos anos 90 tem um genocídio que pessoal, resultante do processo de colonização, em que os colonizadores, no contexto lá, acho que eram os belgas, né, separavam os Tutsis e os Hutus de uma maneira que eles mesmos não se separavam. Aí, como como é que é? Os Tutsis, eles tinham tipo um perfil um pouco mais afinado, eles eram mais parecidos com os europeus do que os Hutus, eles eram queridinhos. Gente, a estratégia do dividir e conquistar. Você divide, fica mais fácil. Vou dar um exemplo mais importante de todos. Desculpa eu estar extrapolando aqui. Hoje eu vou falar o tempo que eu quiser, quem precisar ir, vai, não tem problema. Eu preciso botar isso para fora. Na Índia, lá no passado, muito tempo atrás, houve uma fase em que os arianos, gente, essa expressão ariano é uma expressão que a gente associa muito ao tipo europeu, nórdico, né? Mas os caucasianos, eles vêm dos Cáucasos, que é uma região ali da Ásia. Uma parte foi para a Europa, outra parte foi para o lado ali da Índia. Então, uma boa parcela da população é caucasiana. No momento em que os arianos, Irã, ariano, dominaram um pedaço da Índia, eles impuseram um sistema de castas que era muito baseado na cor da pele, em que eles eram, então, os mais brancos, os mais na parte de cima da casta. Quanto mais escura a sua pele, ia descendo. Teve uma novela, vocês são muito jovens, mas minhas filhas, quando elas tinham assim, uns 3, 4, 5 anos, tinha uma novela, Caminho da Índia. Aí tinha lá os Daleks, e tinha Não Pode Tocar, tinha todo uma, né? E que é bom, esse negócio lá do passado, quando os ingleses chegam na Índia, eles descobrem isso e falam assim: olha que beleza, se a gente retoma esse sistema, nós vamos ser mais branquinhos do que os mais branquinhos daqui, então vai ajudar na nossa legitimação e vai dividi-los. Sacou? É uma estratégia muito boa, funciona demais. Então, eles fazem isso, o TUS e TUTS, e aí tem um genocídio, que é o acúmulo de uma raiva com décadas, e o sistema internacional não consegue fazer nada. Então, o Bernardo, o Gabriel, as networks de governança internacional estão se mostrando insuficientes para dar conta do trabalho que a gente espera que elas sejam capazes de fazer. Pô, mas tem um genocídio e a gente não faz nada. Quem estava lá da ONU, porque a ONU estava lá já, não tinha autoridade para fazer parte do conflito. Eles só poderiam fazer, o Pedro, se eles fossem atacados. Mas os Hutus não iam atacar a ONU, porque eles não são burros como Israel, que ataca a ONU. Corajoso e sabe que não vai ser punido. Bom, por quê? Porque a network de governança internacional responsável por isso tem esse problema. Vejam só, em alguns casos, a ONU não age porque um país veta, que é o caso de Israel. A ONU queria, o Conselho de Segurança queria fazer algo contra Israel, mas o processo de tomada de decisão envolve o consenso das grandes potências que têm assento permanente no Conselho de Segurança. Ou seja, dos 15 membros do Conselho de Segurança, pode ter 14 votos a favor de uma ação contra Israel, que basta ter um voto de um membro permanente, como os Estados Unidos, contra, que a proposta de resolução é vetada, não é aprovada. Quórum tem que ter 9 dos 15. Mas, se um membro permanente votar contra, ele pode até se abster, mas se ele votar contra, aí a proposta não é aprovada. Por quê? Porque o tratado que criou a ONU, que regulou o Conselho de Segurança, traz esse dispositivo. Por quê? Porque as potências que ganharam a guerra tiveram network making power, e vocês agora sabem o que é isso, de implementar um sistema que tinha essas regras, para que esse sistema não se voltasse contra os interesses deles. Ô, gente, se eu fosse o cara que estava lá nesse momento, eu ia defender o meu. Cada um defende o seu interesse. A gente não adianta.
Deixa eu só ver aqui, Bernardo, o que que você está perguntando? Deixa eu abrir aqui. Isso, poder de veto. Não, cara, por que que meu negócio é tão apertadinho que eu tenho uma dificuldade para ler as mensagens? Abre o áudio aí, Bernardo, pergunta o que que você está falando aí. Eu não estou conseguindo ver. Só pensar que a gente é meio os caras. Membro não permanente. Não, só quem tem poder de veto são os 5 membros permanentes. Quando a ONU começou, ela tinha 11 membros, o Conselho de Segurança. 5 permanentes e 6 não permanentes. Depois, com o aumento do número de membros, que a ONU começou com 50 países, hoje tem quase 200. Com o aumento do número de países, houve um momento em que aumentou o número de membros não permanentes, sem poder de veto. Então, é assim: dos 15 membros, se tiver 9 que votam a favor de uma resolução, ela será aprovada. Mas, se um membro permanente votar contra, mesmo que tenha quórum, mesmo que todo mundo vote a favor. Isso é assim por quê? Porque os países que criaram a ONU fizeram assim e todo mundo aceitou. Por quê? Porque o poder de barganha daquele momento era condição de possibilidade para esse tipo de coisa. Mas o que, que eu quero dizer é que isso significa que nós precisamos mudar ou criar novas networks de governança internacional. Porque do jeito que está, não está satisfatório. Não precisamos nem acabar com essas networks, mas não está satisfatório. Aí, continuando, Estados Unidos, essa coisa muito mal explicada dos ataques terroristas no 11 de setembro de 2001, mas muito mal explicada mesmo. Tem umas coisas que não fecham, tem coisa que não tem. E aí, Gabriel, o povo, é, se não fosse uma palavra tão pesada, eu ia criar um OnlyFans, assim, para a gente discutir teoria conspiratória, sabe? Só para quem gosta dessas loucuras, mesmo, porque eu tenho umas posições muito é, desconfiadas. Como é que o Guimarães Rosa diz? Eu não sei muita coisa, não. Eu não sei de nada, mas eu desconfio de muita coisa. Eu desconfio que tem umas coisas mal explicadas aí que não fazem sentido, sabe? Não fecha, a narrativa não fecha. Você se lembra daquela aula nossa sobre falácia lógica, estratégia argumentativa? Você lembra, Marina? Július? Aquele foi legal para vocês? Porque eu queria que vocês tivessem assim uma sofisticação da capacidade de identificar a conversa fiada. Foi, Júlia? Sabe, quando a mídia tenta te enganar, quando fala uns negócios, tem tanta premissa escondida, tem tanto pressuposto que não é. Cara, tá impressionante. Impressionante. Os caras não estão nem escondendo mais. É, Depois do Trump, meio que chutou o balde de parecer que não é aquilo, parece que já. Enfim, 2001 acontece uma coisa nos Estados Unidos que eles aproveitam como justificativa para uma coisa que vai ser chamada de é, guerra global contra o terror. Aí tem uma sigla, Global War on Terror. Cara, que diabo? Guerra contra quem? Contra, contra o terrorismo? Mas o que é terrorismo? Terrorismo é aquilo que o terrorista faz. Mas quem que é terrorista? Terrorista é aquele ali, aquele ali, aquele ali. Mas você fez a mesma coisa que ele fez. Não, mas eu sou um Estado, eu não sou terrorismo, é feito por terrorista. Se eu faço, não é terrorismo. Caramba, hein? Então, a gente tem um tipo de pretexto com ampla simpatia e solidariedade de as pessoas ao redor do mundo para os Estados Unidos fazer uma coisa que já começa esquisita, que é o seguinte: o Afeganistão é um país que não atacou os Estados Unidos. Não atacou. O Afeganistão tinha um governo que foi, de certa maneira, possibilitado porque os americanos, contra a União Soviética, eles armaram, inclusive o Osama Bin Laden, que era um ativo da CIA, como está
fartamente documentado contra a União Soviética. Al-Qaeda no olho dos outros é refresco, né? Dizem por aí. Eles foram instrumentalizados. Por quê? Falava, a União Soviética não acredita em Deus, não permite religião, tal. Aí a causa religiosa era a motivação, tá? Afeganistão é atacado, bombardeado, destruído sem menor, ainda com certo tipo de amparo legitimador da ONU, tá? Aí depois eles falam assim, Iraque. Mas como assim Iraque? O que o Iraque tem a ver? Não, o Iraque, aí inventaram os pretextos falsos, mentiram na cara dura, na ONU. O cara que mentiu admitiu que ele falou uma coisa errada, mas ele diz que ele acreditou que era verdadeira. Mas o cara, Colin Powell, que era o tipo ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos na época, foi do Conselho de Segurança com um vidrinho de negócio. Aqui nós temos prova que o Iraque está desenvolvendo armas de destruição em massa. Bullshit. E ele admitiu, e teve a grandeza de admitir isso, mas aí já era tarde. A ONU não aprovou, o Conselho de Segurança não aprovou uma ação contra o Iraque. Os americanos fizeram de tudo, pressionaram os países sem pudor, usando o FMI, usando. Mesmo assim, não conseguiram aprovar. Aí o que, que eles fizeram? Montaram uma coalizão dos puxa-saco e foram lá invadir o Iraque, mataram mais ou menos 1 milhão de pessoas sob falso premissa, derrubaram o governo, acabaram com o país, sacou? E aí vão passando para frente. Esse sistema de ir derrubando os governos, sabotando os governos, matando os chefes de Estado que são contrários à confirmação, à aceitação da hegemonia estadunidense, subornando, usando a mídia, usando lawfare, usando ONGs que recebem dinheiro da estrutura estatal dos Estados Unidos para promover nos vários países os interesses dos Estados Unidos sob a maquiagem de direitos humanos, meio ambiente, oh, as mulheres, coitadinhas, crianças. E, no fundo, oh, gente, essas coisas estão documentadas. Dá para ver o fluxo do dinheiro. O dinheiro sai do Congresso, vai para o National Endowment of Democracy, que é das fundações. Aí a NED financia certos centros, que financiam certas ONGs, que chegam, por exemplo, do Brasil. Aí ficam fazendo campanha, ficam apoiando certos políticos, que ficam gente ocupando cargos no governo, sabe? Essas coisas, elas não estão muito bem compreendidas no marco teórico da teoria das relações internacionais, porque elas são tipo microfísica do poder, sabe? Mas elas são importantíssimas. Porque, por exemplo, se os caras estão pagando jornalista no Brasil para falar mal do governo Lula, falar bem do governo do Trump, isso é um tipo de interferência de um país no outro, cara. Se bota gente aqui dentro para defender os interesses deles lá fora. Sabe? Por exemplo, o golpe de 64, pessoal, tá documentado. IBAD e IPs, procure isso na internet. Os caras mandaram dinheiro para comprar os deputados, para comprar militar. Isso está posto. Aí dá um golpe e aí o que acontece? Aí, ô, gente, o caso da Dilma. A Dilma fala que o pré-sal vai para a educação, vai para a saúde. Aí eles inventam uma tal de uma pedalada lá, que é um absurdo. Dão um golpe nela, e aí o pré-sal passa para as empresas multinacionais, porque, né, mercado. Então, assim, é um jogo muito difícil. Mas, confiança, ô, pessoal, são 18 e 28, e agora que eu estou chegando, eu tento, o Bernardo, mas eu não consigo ser mais objetivo do que eu estou sendo. Chega no momento em que os Estados Unidos ele confia demais no seu poder de império, de hegemona, confia no seu poder econômico, confia no seu poder militar, no seu poder diplomático, no seu poder jurídico, confia na CIA, confia nos portas-aviões, nos aliados, no G7, na OTAN. Ele acha que não tem nada. Tem uma expressão assim, o poder parador dos mares. Controla tudo. O que um governo num país o que não aceita, vai lá e derruba o cara. Não derruba, faz uma guerra civil, não fez, invade. Não,
seja país amigo, seja. Gente, os caras estouraram o gasoduto da Rússia para a Alemanha. A Alemanha foi muito prejudicada. A Alemanha era para ser o brother, o amigão. Se faz isso com os amigos, imagina que eles não fazem com os inimigos. Então, assim, são vários casos documentados de um tipo de ação para sabotar os governos. A palavrinha que é muito importante que vocês escutem como, assim, é fofo falar assim, mudança de regime, né? Ou regime change. É fofo, porque, tipo assim, eu estava comendo só carne, agora eu virei vegano. Mudança de regime, cara, é um golpe, muda a estrutura do governo, a estrutura do Estado, mudança de regime. Você está louco, né? Vários golpes foram dados, vários foram tentados, e a Rússia foi percebendo que ela estava no alvo, assim como a China, assim como a Líbia, assim como o Brasil. Brasil, quando não tem um puxa-saco no comando da nação, quando o país se comporta como um soberano que prioriza o povo brasileiro em detrimento do lucro dos acionistas do 1% americano, vira um inconveniente. E aí os instrumentos são variados. O que tem de sanção imposta à Rússia, à China, ao Irã, à Venezuela, e aí até os aliados começaram a ser punidos. O Trump escancarou um negócio de, sabe, todo mundo tem que vir aqui puxar meu saco, senão vai sofrer com tarifação. Ele foi para um tudo ou nada, e isso num processo longo de Estados Unidos tentando fazer tudo que quer e começando a não dar conta. Então, existe uma preparação da Rússia, desde 2014, eles perceberam que era inevitável que esse movimento ia vir, e se preparou militarmente, sofisticando a sua tecnologia militar. Na Rússia, ao contrário dos Estados Unidos funciona assim, pessoal. Repito, quem precisar ir, tá tudo bem. Quem quiser ficar aqui, nós vamos proseando, porque se vocês estiver gostando, a gente vai conversando até onde der. Teve um general chamado Eisenhower, Ike, que era o apelido dele. Ele foi um general discreto, mas importante, uma pessoa que tinha uma boa compreensão das coisas. E depois de ser um herói de guerra, ele se candidatou e se elegeu presidente dos Estados Unidos, depois do Truman. O Eisenhower, então, era um general experiente, com conhecimento sobre. Pô, o cara estava dentro da Segunda Guerra Mundial, dentro do palco mais. E ele, no último dia do mandato dele, né, Bernardo, Pedro, Marina, ele fez um pronunciamento à nação, em rede nacional, obrigatório para todo mundo, e ele falou categoricamente, ele usou essa expressão aqui, o complexo militar industrial. Ele ia botar parlamentar também, mas ele arregou. Ele vai dizer o seguinte: existe, desde a Primeira para a Segunda Guerra Mundial, uma, um fluxo, uma conjunção, uma convergência, umas networks que vinculam empresas do setor militar, direto ou indiretamente, com políticos, e você sabe, nos Estados Unidos, o lobby, que a gente chama carinhosamente de corrupção, é algo lícito, contabilizado, regulamentado, documentado. Então, tudo que eu estou falando aqui é visível, demonstrável, comprovável, dá para fazer setinha, gráfico. As empresas XYZ, fabricante de coisa bélica, dão bilhões para deputados, senadores, governadores, tal, elege esse povo, que, por sua vez, pressiona o país para criar conflitos que não precisariam ser criados, para ter a justificativa para comprar mais arma, para movimentar a indústria bélica. É um business plan, pessoal. Eu vou até botar essa imagem aqui, Passeu.
é um business plan em que os deputados ganham, os acionistas ganham, e o povo, né, são falsos pretextos. Então, o general que acabou de sair da maior guerra, que é o cara que a gente imaginaria, até o gato tá horrorizado com isso, que era o cara que a gente imaginaria que ia querer um super orçamento para o Exército. Ele falou assim: eu tenho medo do cara que sentar aqui nessa cadeira e não entender as escalas do que é Forças Armadas, como eu. Porque se um cara não sabe, por exemplo, vamos construir 50 porta-aviões, ele não sabe que isso é exagerado, ele vai autoriza. Você não sabe que isso aqui está caro demais, isso aqui não precisa, isso aqui está obsoleto, isso aqui não. Ele sabe. Então, esse complexo militar industrial que tem um braço parlamentar, que tem um braço midiático, que precisa legitimar essa ação policialesca dos Estados Unidos dando cacetada no resto do mundo, né? Ela vai ser, ela vai ser uma parte importante da explicação de por que que a gente tem conflitos que são, é, né, não fazem sentido, não fazem sentido. Não, não são lógicos, não são racionais. Pessoal, só antes da gente, às vezes, a gente analisa as relações internacionais pela ótica, pela perspectiva teórica, metodológica, que pressupõe que os estados sejam entidades racionais, que tenham um comportamento lógico, entendeu? E isso é explicável por uma teoria. O país fez isso por causa daquilo e tal. Ô, Samara, às vezes, as coisas não fazem muito sentido pela lógica do senso comum, pela lógica econômica, jurídica, histórica, social, geográfica. E aí a gente vê um outro nível que está sendo muito revelado agora, né? Vejam só, nos Estados Unidos existe um escândalo, uma coisa assim absurda, uma coisa é, tétrica, nojenta, que é um baita de um esquema de exploração sexual, de escravidão, menores, nos apartamentos, numas festas, numas ilhas, num serviço, numas coisas, com gente muito poderosa, que era profissionalmente, sistematicamente, organizadamente, filmado, documentado, estruturado, tudo para ter um poder de barganha sobre pessoas influentes. Como que diz assim, olha, você não está querendo fazer o negócio que eu quero que você faça, mas se você não votar a favor da guerra que eu estou querendo propor, esse vídeo aqui de você com essa menininha vai ser divulgado, sua família. Gente, na hora que as coisas não fazem sentido, pode ser que tenha uma camada que não é estatal, que não é jurídica, que não é política, que não é econômica, que é pessoal. A gente tem documentado posicionamento de certas figuras, porque nos Estados Unidos, como eu falei, por exemplo, tem uma Fundação Clinton. Aí tal, tem um dia que a Fundação Clinton recebe uma grana, e aí os caras se posicionam. Então, assim, por exemplo, agora no Alasca, eles combinaram, né, depois teve reunião nos Estados Unidos, e eles combinaram de financiar a continuidade da guerra na Ucrânia. Eles estão achando que vai continuar muito tempo. E prometeram dezenas de bilhões de dólares, de euros. E quem está propondo esse negócio está com a sua aposentadoria garantida. O que eu quero dizer é o seguinte: é, estes múltiplos fatores que afetam as condições de possibilidade para que a sociedade internacional se estruture, se organize, se movimente, se articule das formas como se articula, elas geraram
resultados insatisfatórios para a maioria da população mundial. É impressionante como que, por exemplo, a mídia passa uma ideia, a mídia nossa, inclusive. Olha, eu estava com a minha tia hospitalizada e ficava passando o Globo News lá. Eu vou falar um negócio: o nível de ignorância desses caras é o nível de visão, assim, os pressupostos mais furados. É horrível, horrível. Então, assim, a gente fica submetido a um sistema que a gente bem que acredita em umas coisas que não são incríveis para legitimar esses processos. Esse negócio não está funcionando, Pedro, Bernardo, Marina, Nicole, Júlia, Giovana, Isabela. E por que não está funcionando satisfatoriamente? Novas alternativas estão sendo desenvolvidas. Por quê? Porque este sistema que está em decomposição, que está implodindo, que está ruindo, que está é, é, desmoronando o sistema baseado na hegemonia dos Estados Unidos, que criou um tipo de ordem internacional. E vejam só, se você criou o sistema de networks de governança internacional, por exemplo, no pós-Segunda Guerra Mundial, com ONU, OTAN, Conselho de Segurança, OEA, FMI, Banco Mundial, você tem poder para direcionar aquilo. Agora, se além de ter criado do jeito que você queria, você fica abusando arbitrariamente do sistema que você próprio criou, você sabota o sistema de regra, aí chega um ponto que os países vão calcular, vale a pena a gente ficar nesse sistema em que eles mandam, desmandam e caga na cabeça da gente toda vez, ou vamos criar uma alternativa? Então, vou dar um exemplo. O Fundo Monetário Internacional, ele tem uma política de condicionalidades em que ele só empresta recursos para países que aceitarem fazer reformas jurídicas, econômicas, que envolvam, em síntese, menos Estado, mais mercado. Estado é ruim, mercado é bom. Privatiza, desregulamenta, aliena, descontrola, desregulamenta, tira as tarifas. Isso, historicamente, documentalmente, tem um resultado econômico, que é maior concentração de riqueza. Poucas pessoas ganham ainda mais, muitas pessoas ganham menos. Então, assim, esse sistema, ele é ruim para quem faz. Eu acho que ele fala assim, eu, eu queria dar dinheiro para o FMI, mas o FMI não aceita que eu dê mais dinheiro, porque se eu der mais dinheiro, eu vou ter mais poder de barganha. Eu vou criar um negócio aqui, vou fazer um outro banco. Eu não vou ficar exigindo essa palhaçada de política econômica que vocês fazem, porque vocês se beneficiam como predadores. Vamos fazer uma coisa que a gente ganha e que os outros ganham. Win-win. O mundo pode ser visto de diferentes maneiras. Tem gente que enxerga o mundo como um ambiente de um jogo de competição, em que eu ganho e você perde. Para eu ganhar, você tem que perder. Ou seja, é um jogo de soma zero. Tudo aquilo que eu ganho é exatamente aquilo que você perde. Quando você pensa assim, tipo o mundo do futebol, aliás, fala em futebol, daqui a pouco o galão vai fazer nós passar, né, aperto de novo. Gente, esta maneira de ver o mundo é uma maneira que induz a competição, a rivalidade, o conflito, o atrito, a destruição, a intolerância, a discriminação. É um mindset perigoso, atrasado, contraproducente. O Pedro, Bernardo, Marina, Nicole, Isabel, Giovana, Júlia, nós estamos aqui, nós estamos competindo, nós estamos disputando. O que nós estamos fazendo aqui é um jogo cooperativo, em que se a gente cooperar, nós dois ganhamos. Aí, em vez de ser tipo assim, 1-0, ou eu ganho e você perde, ou você ganha e eu. Não, a gente faz uma coisa que nós dois ganhamos. É possível. Então, assim, essa visão de mundo
em que para um ganhar o outro tem que perder, é uma visão muito míope, muito parcial, porque dá para fazer outras coisas em que, no total, todo mundo sai ganhando mais. Agora, quando eu falo que no total todo mundo sai ganhando mais, eu estou falando que aquele 1% ou 0,01% que tem um jatinho de ouro, não vai poder ter dois jatinhos de ouro. Aí, esse cara que tem um jatinho de ouro, ele liga para os governos e manda matar, manda morrer, entendeu? Porque ele tem dois jatinhos de ouro, então ele tem poder de barganha. Essa é a questão de uma cidadania global que eu estou falando, né? No final das contas, as divisões todas me parecem menos relevantes do que essa. 1%, 99%. Tem muita gente dos 99% que acha que está no 1%. Não está. Não está. Tem muita gente que acha que o problema, tipo assim, a classe média acha que o problema é o pobre. Não é, não é. Então, se a gente entender que a nossa vida, ela depende não apenas do que acontece no nosso ambiente familiar, nosso ambiente de trabalho, nossa comunidade, nossa cidade, nosso estado, nosso país, mas também na sociedade internacional, se a gente se apropria, se a gente acredita que isso é possível, por exemplo, Gabriel, Pedro, Giovana, se a gente entende que no novo Banco de Desenvolvimento do BRICS existe recursos destinados a instituições como a UFOP, sacou? A gente pode fazer algo diferente, compreendendo, compreendendo que nesta nova sociedade internacional, esse mundo em metamorfose, as estruturas estatais, governamentais, institucionais, elas não são as únicas que têm algo a dizer, algo a fazer. A gente precisa perceber a emergência de novas networks de governança internacional que podem promover o desenvolvimento nosso de um jeito muito mais simples do que a gente costuma acreditar. Essa é uma ideia que eu estou tentando desenvolver, né, Bernardo? Há muito tempo. Vou compartilhar um negócio com vocês aqui. Vem cá. Essa é uma ideia que eu estou querendo compartilhar com vocês há muito tempo. E eu estou cultivando esse projeto nesse negócio que é a assessoria de assuntos interinstitucionais. O que, resumindo bastante a história, a gente tem descoberto é que as fontes de financiamento da Universidade Federal no Brasil estão cada vez mais limitadas e existe uma série de restrições gravíssimas, mas por trás de toda tragédia, desgraça e dificuldade, a boa notícia é que existe recurso acessível, disponível para nós, contanto que, Pedro, nós consigamos nos organizar com a informação e a iniciativa e a articulação, Bernardo, para fazer os movimentos que possam contribuir para isso. Nesse sentido, nós vamos fazer aqui na UFOP uma rede que vai ter esse foco no novo Banco de Desenvolvimento, mais do o BRICS, óbvio, mas o BRICS é muito abrangente, genérico, e tem muita gente falando disso. Nós vamos falar mais. O nosso diferencial vai estar aqui, ó. E essa rede é uma rede que vai ter uma série de iniciativas de pesquisa, extensão e de ensino. E eu quero convidá-los a participar disso de várias maneiras, tá? Então, para o semestre que vem, Bernardo, nós vamos ter iniciação científica, em que nós vamos estar perguntando isso aqui, ó, como é que a gente identifica quais são as informações necessárias para que a gente possa fazer um projeto de financiamento de captação de recursos de acordo com os critérios rigorosos que o novo Banco de Desenvolvimento exige para financiar projetos. Como?
Depois, nós vamos dialogar com a sociedade, com o mercado, com o governo, com as instituições da sociedade civil, quais são as demandas mais urgentes, imediatas, e que se harmonizam com o tipo de coisa que o novo Banco de Desenvolvimento tem interesse em financiar. Identificando quais são as demandas e como que a gente chega lá, aí nós vamos propor uma série de ações de aplicação prática desse conhecimento, não só no sentido da gente, o FOP, poder se beneficiar, mas da gente desenvolver o conhecimento para a universidade ajudar outros setores da sociedade a se aproveitar desse know-how. Do ponto de vista do ensino, nós vamos fazer um proativa para ajudar a gente a criar uma nova disciplina de graduação. Nós vamos fazer, pessoal, um grupo de estudos que eu queria muito que vocês participassem, que vai ter esse foco, né, no BRICS, mas no novo Banco de Desenvolvimento, a gente quer formar não apenas pessoas que sejam capazes de fazer um discurso político, imperialismo. Não, não, a gente quer gente que saiba fazer um projeto de captação de recursos, que saiba trabalhar com. É, 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 pessoal, é importante que vocês entendam. Curso de teoria das relações internacionais, às vezes, ele tem crises, críticas, inseguranças de identidade, porque é, na hora do mercado de trabalho, às vezes, é mais útil para quem vai contratar uma pessoa que sabe trabalhar com direito do que com teoria política, entendeu? Então, é, eu quero que vocês tenham um pé em cada área, porque se for só para um lado ou só para o outro, é, vão ter menos oportunidades, sabe? Então, a ideia é que a gente crie uma nova disciplina de graduação online em inglês, que a gente possa ofertar para outras pessoas por convênio que são de fora da UFOP, mas que por convênio possam participar, né? A gente vai ajudar na criação de disciplinas de pós-graduação, tanto aqui para nós quanto para outros cursos, estabelecendo o que o novo Banco de Desenvolvimento considera como informação básica para a criação de, né? Ou seja, a gente está tentando fazer uma convergência, uma atualização do que a gente precisa saber, porque a gente não sabe, a gente não estuda, isso é muito novo, muito recente. Nosso mindset ainda está muito colonizado, ainda está muito no século XX, e as coisas estão mudando. A palavra-chave aqui, pessoal, é people to people, P2P. A diplomacia people to people, que é a nova dimensão da sociedade internacional que escapa daqueles padrões que a gente tinha estudado. Não é interestatal, não é exatamente transnacional, não é individual, é um misto. E nós vamos fazer isso em parceria com outras universidades com as quais a gente já tem convênio e que podem contribuir muito para isso. Aí, pessoal, eu vou precisar de muita ajuda. E eu não estou dando conta. E eu quero convidá-los para entender que vocês cabem aqui muito bem. Então, assim, quem tiver interesse, viu, mantém contato comigo, fica atento aí, porque eu vou fazer os editais, as chamadas, e eu passei um semestre tentando aperfeiçoar isso, mas agora, ô Bernardo, não tem mais desculpa não, viu? Agora está pronto e vamos embora. Tá certo, pessoal? Ah, Marina, eu acho que o mais justo agora é eu abrir na volta do semestre, tá? Mas aí eu informo vocês antes. E aqui, não preocupa com formalidade, não. Eu quero gente que queira trabalhar. Vocês estão no começo do curso, é uma grande vantagem para mim, porque vocês vão ter a experiência de passar por isso. O direito internacional público, ele é dado no oitavo período. O povo está saindo. Então, assim, eu prefiro pegar vocês no começo e vocês aprenderem. E outra coisa, aqui eu acho que tem um potencial de aplicação profissional muito, muito grande, maior do que nas coisas que tradicionalmente eu ensino, entendeu? Então, assim, eu boto fé nesse projeto, eu acho que vai ser bom para a sociedade, para a humanidade e para nós também, sacou? Mantenham contato, tá? E se eu não responder, vocês mandam de novo. Aqui, eu vou botar meu telefone aqui, que aí vocês, qualquer coisa, vocês me contactam no Zap. No Zap, hein, pessoal? Mensagem, tá? É, um, tá certo? Aí vocês podem. Quem sabe a gente cria um grupo.
Bernardo, pode criar esse grupo aí para nós, hein, Bernardo? Um grupo de Zap, tipo, sei lá, esse nominho aqui, ó, N, é, NBD BRICS, o nome do nosso grupo de estudos, tá? Aí a gente, né, faz e vai se articulando, tá? Formalidade de edital, essas coisas, só para a gente poder dar certificado para a turma depois. Tá certo? Pessoal, posso ajudá-los com mais alguma dúvida, alguma questão que vocês acham interessante, que vocês queriam saber sobre ou o nosso curso, ou sobre, sei lá, nossa matéria? Isso. Ô, gente, o Bernardo, ele tem se oferecido para me ajudar muito, e se eu fosse um pouquinho mais esperto e mais organizado, eu teria aproveitado a ajuda dele, só que um semestre com algumas dificuldades aí, e eu acabei não dando conta, sacou? Tem hora que, se a gente for menos controlador, a gente consegue fazer muito mais, né? Então, eu quero muito que você me ajude, viu, Bernardo, Marina? Eu acho que tem outras pessoas que já saíram também que têm interesse de participar. Quem sabe a gente, né? Tá bom, mas. Então tá. Muito obrigado a todos. Semana que vem, prova, tá? E aí, eu vou estar aqui, mas assim, é só caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa. E eu vou deixar essa prova aberta por um tempo e eu quero polemizar mesmo, vai ser divertido, vocês podem conversar e eu quero, né? Estou doido para ver. Vejam, os outros trabalhos, só de você fazer, você já passa seis, né? Aí a prova vale quatro, aí essa vai ser a variação aí, né? Então tá, um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Falou, Giovana. Tchau, Bernardo. Tchau, Marina. Tchau, tchau. Falou, Pedro.